Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais essa aula. Nessa aula nós vamos trazer para você uma questão de estatística inferencial que versa acerca de propriedade dos estimadores e para resolver essa questão vamos precisar das propriedades da média e da variância. Mas antes de continuar, é claro, deixa aí a sua curtida, inscreva-se no canal, porque quanto mais interação, mais conteúdo para você. Se você está se preparando para o concurso de estatística e quer ter contato com o material de verdade, dá uma olhadinha aí nos cursos que nós temos, nos links na descrição do vídeo. Eu tenho certeza que um desses cursos vai atender à sua necessidade em estatística para concurso. Vamos então trazer aqui uma questão do concurso do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, concurso realizado pela FCC no ano de 2018. Então nós temos aqui o enunciado, olha só. Em uma população correspondente a uma variável aleatória x, normalmente distribuída com variância unitária e média μ, olha só, variância 1 e parâmetro média desconhecido, né, igual a μ, o que ele traz aí? É extraída uma amostra aleatória com reposição, isso aqui também é importante, com reposição, de tamanho 3, ou seja, temos aí um vetor aleatório x1, x2 e x3, sabendo que um estimador utilizado para a média μ dessa população é dado aqui por essa expressão, com m sendo um parâmetro real, né? Ou seja, m é um número real, não aleatório, de tal sorte que esse é um estimador não viesado, conceito de estatística inferencial. Verifica-se que entre os possíveis estimadores formado por meio de ou formados por né? O mais eficiente apresenta variância igual a. Então, temos aí em destaque duas propriedades dos estimadores: o vício e também a eficiência. Se nós temos dois estimadores não enviesados para um parâmetro μ da população, nós vamos preferir aquele mais eficiente, ou seja, aquele estimador que possui a menor variância. Então, veja bem, para operacionalizar essa questão, vamos então precisar de quê? Alguns detalhes importantes, olha só, x segue uma distribuição normal com parâmetro μ desconhecido e variância sigma 2 igual a 1. Temos uma amostra aleatória com reposição. Especificamente, o que isso significa para nós? Cada uma dessas variáveis aleatórias tem a média μ e a variância 1 da população, olha só, de tal sorte que cada uma dessas observações é independente da outra. Essa é a ideia por trás aí da amostragem aleatória simples com reposição. Então, olha só, temos a garantia disso aqui, mais especificamente, o valor esperado de x1 é igual a μ, isso é igual ao valor esperado de x2 e é igual ao valor esperado de x3. Temos ainda, olha só, a variância de x1 é igual à variância de x2, que é igual à variância de x3. Tudo isso aí é igual à unidade. Então, o conceito importante e relevante por trás desse enunciado é que nós temos uma amostra aleatória identicamente distribuída. Isso é garantido, então, pelas características dessa amostragem aleatória e com reposição. Ora, sabendo disso, então, vamos passar aqui para o conceito da inferência estatística. Então, nós temos, olha só, se nós temos um estimador que é formado por uma combinação linear dessa natureza,
e dizemos que ele é não enviesado, significa então que o valor esperado desse estimador é igual a μ. Ou seja, esse é o estimador justo, né? Sem vício, sem viés. E além disso, queremos saber aquele estimador que vai ser mais eficiente. Então veja só, aqui nós vamos explorar duas propriedades do valor esperado e da variância. Se nós temos um estimador que é uma combinação linear AX mais BY, nós temos que o valor esperado de T vai ser o valor esperado de AX mais BY. Isso aqui vai poder ser escrito como a combinação linear dos valores esperados individualmente. Essa é uma propriedade do valor esperado e temos ainda que a variância de T vai poder ser escrita como, vamos ter o seguinte resultado. Aqui já não é mais uma combinação linear. Vamos ter A ao quadrado, que multiplica a variância de x, mais b ao quadrado, que multiplica a variância de y. E o que me permite escrever isso? Exatamente a independência dessas unidades amostrais. Bom, feito isso, o que nós temos? Olha só, o valor esperado de 2m ao quadrado menos 20m, que multiplica x1, mais o 5m mais 9, que multiplica x2, mais, ou melhor, aqui é um sinal negativo, né? Vamos ter menos o m menos o 16, que multiplica x3. Isso tudo aqui deve ser igual ao parâmetro populacional que nós queremos estimar, isto é, a média amostral nesse caso. Como que nós podemos escrever isso? Da seguinte forma, olha só, 2m menos 20m, e é claro que aqui eu estou indo bem devagar, tá? Na prova você já cai matando nisso aqui para ganhar tempo. Olha só, 5m mais 9, que multiplica o valor esperado de x2, menos o m menos 16, que multiplica o valor esperado de x3. Tudo isso aqui é igual a μ, segundo essa propriedade aqui, ó, que mostramos aqui para você. Bom, próximo passo, o que nós temos aqui? Olha só, importante destacar para você, vamos pegar aqui uma outra cor. O que é isso aqui? Esse aqui é o valor μ, esse aqui é o valor μ e esse aqui é o valor μ. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Olha só, vamos poder fazer uma simplificação nessa igualdade. Vamos ficar, então, com 2m menos 20m mais 5m mais 9 menos m mais 16, tudo isso aqui deve ser igual à unidade pela simplificação que nós realizamos. Ou seja, o que nós vamos ter aqui, ó, ficou faltando aqui um quadrado, né? Olha só, ficou faltando um quadrado aqui. O que nós vamos ter agora aqui é uma equação do segundo grau. Vamos ter que resolver essa equação para chegar em dois possíveis valores de m. A partir desses dois valores de m, nós vamos avaliar aquele que vai ter a menor variância. Esse será o estimador mais eficiente. Portanto, olha só, vamos ficar aqui com 2m ao quadrado menos, agora, menos 20m mais 5m dá menos 15, menos m, menos 16m. Agora temos aqui o 9, mais o 16 é igual a 25. Esse 1 vai ser subtraído aqui, vamos ficar com o 24. E aqui é igual a zero. Simplificando aí essa equação, o que é que nós temos? O quadrado de m menos 8m mais 12. Isso aqui deve ser igual a zero. E agora, olha só,
Isso aqui poderá ser escrito como o produto de dois fatores. Então, temos esse produto aqui, olha só, podemos escrever isso dessa forma, olha só. m-2 e m-6. Quando a gente faz essa multiplicação aí, a gente chega aqui nesse resultado. Como é que a gente enxerga isso muito rapidamente? Resolvendo muitos exercícios. Equação do segundo grau é um assunto que a gente via comumente lá no ensino médio. E ela continua nos acompanhando no ensino superior, né? Ora, então, conclusão, obtenho um primeiro valor para m, que é igual a 2, e um segundo valor para m, que é igual a 6. Bom, obtido então esses valores para m, vamos agora avaliar os nossos estimadores. Então, olha só, tomando m igual a 2, vamos ter um estimador 1, que é quem? 2 vezes 2 ao quadrado, que multiplica, melhor, menos 20 que multiplica o 2, x1, mais o 5 vezes o 2, mais 9, que multiplica o x2, menos, vamos ter ali quem? 2 menos 16, dá menos 14, com esse sinal de menos fora, ficaremos mais 14x3. Apenas para ganhar espaço aqui, já coloquei aqui o resultado. Portanto, olha só, E1 é igual a menos 32, x1, mais 19, x2, mais 14, x3. Quando a gente usa aí o m igual a 6, o que a gente vai ter? Vamos ter um estimador 2, que vai ser quem? Agora, mais diretamente, olha só, o quadrado de 6 é 36, vezes o 2 vai dar 72, o menos 20 vezes o 6 vai dar menos 120, que nós vamos ficar aqui é o menos 48x1. Agora, fazendo essa continha aqui, olha só, 5 vezes 6 é 30, mais o 9 temos 39x2. Finalmente, o que nós temos aqui? Olha só, o 6 menos o 16 vai me dar menos 10. Com o sinal negativo fora, teremos 10x3. Com isso, podemos agora calcular a variância desses estimadores. Olha só, a variância de x1 vai ser dada por quem? Lembrando aqui da nossa propriedade, olha só. Vamos usar, então, essa propriedade aqui da variância. Olha o que vai aparecer aqui. Esses coeficientes elevados ao quadrado. Com isso, temos então o seguinte, olha só. Menos 32, o quadrado de menos 32, variância de x1, mais o quadrado de 19, a variância de x2, mais o quadrado de 14, que multiplica a variância de x3. Ora, o que nós temos? Essa variância aqui é igual a 1, essa variância é igual a 1 e essa variância é igual a 1. De tal sorte que a variância do estimador é dada pelo somatório dos quadrados dos coeficientes que ali aparecem. Então, o que nós vamos ter? Veja só. Aqui nós vamos ter 1024. Aqui nós vamos ter o 361. E aqui nós vamos ter 196. Somando tudo isso aí, vamos obter o 1581. Ora, o nosso próximo passo, então, é obter a variância de x2, não, eu coloquei x1 ali. Na verdade, aqui é variância de E1, né? Olha só, temos aqui a variância de E1 e aqui nós temos a variância de E2. Então, a variância de E2 vai ser quem? A somatória dos quadrados dos coeficientes. Vamos ter, então, o quê? Olha só. O oposto de 48 elevado ao quadrado, mais 39 ao quadrado, mais 10 ao quadrado. Quanto é o quadrado de 48?
esse valor já é superior a 2.000, né? O que nós vamos ter? O quadrado de 48 é 2.304, mais o quadrado de 39, mais o quadrado de 10. Facilmente nós já verificamos que a variância de E2 é superior à variância de E1. Então, olha só, o que a gente pode escrever? Podemos dizer, então, que a variância de E1 é menor do que a variância de E2, portanto, o estimador E1 para M igual a 2 vai ser o estimador mais eficiente. O que ele quer é exatamente a variância do estimador mais eficiente. Isso aparece aqui na opção alfa. Então, espero que tenha ficado claro para você o uso das propriedades dos estimadores, a questão da amostragem aleatória simples, a independência, e também as propriedades da variância e da esperança. Mais uma vez, se você quer realmente ter contato com uma preparação de alto nível, dá uma olhadinha nos links aí na descrição do vídeo que nós temos aí curso para todos os níveis. Grande abraço para você e até a nossa próxima aula.